Imagine um novo país, recém-criado. Nele colocamos pessoas, bens para o seu consumo, dinheiro para adquirir os mesmos bens e, por fim, o governo, que vai fazer a gerência e garantir a integridade desse país. No início, todos têm a mesma quantidade de dinheiro e os bens são adquiridos a um preço acessível. Isso graças às políticas implementadas pelo governo no controle da circulação do dinheiro. O tempo passa e o governo responsável pelo controle da circulação do dinheiro começa a emitir demasiadamente notas desse dinheiro, fazendo com que o pessoal residente nesse país tenha mais e mais dinheiro. Um fenômeno inusitado começa a acontecer. Vê-se mais dinheiro em circulação e mais demanda pelos bens, até o ponto em que existe mais dinheiro circulando do que os próprios bens para o consumo. Visto isso, há um desequilíbrio na oferta e demanda, e então há um aumento do preço dos bens, de modo a criar um equilíbrio. E agora outro fenômeno acontece. Precisa-se pagar mais dinheiro para adquirir os mesmos bens, o que demonstra que o dinheiro naquele país está perdendo valor. Esse é um fenômeno comum na economia, chamado inflação. E ele será o ponto de partida para te explicar de forma simples e humana como a nossa economia em Moçambique funciona. Um dos assuntos mais importantes que alguma vez criei neste humilde canal. É um tópico que todo moçambicano devia saber. Eu sou Donaldson Munharo e nesse vídeo vais conhecer a economia moçambicana de um jeito que nunca te contaram e como de facto ela funciona. Embarque comigo nessa viagem, pois depois dela nada e ninguém te enganará e estarás pronto para tomar decisões mais conscientes. Seja bem-vindo e seja bem-vinda ao canal Investe Agora. Todo cidadão moçambicano tem algo em comum: um desejo por melhores condições de vida. Isso inclui o desejo de ter uma boa alimentação, uma casa maior, um carro mais moderno, estudar e poder matricular os seus filhos numa boa escola. Ou seja, o desejo de consumir cada vez mais bens e serviços. Esse desejo, vamos chamá-lo de necessidades ilimitadas. Fixe esse ponto. Essas necessidades precisam ser satisfeitas. E à medida que são satisfeitas, temos o fenômeno que vamos chamar de consumo de recursos. Mais um ponto a ser fixado. E daí surge o primeiro grande problema do país, que é a escassez de recursos para a satisfação das necessidades limitadas. Ou seja, não temos dinheiro suficiente para suprir as nossas próprias necessidades. Pelo que todos nós precisamos tomar as melhores decisões sobre como usar os nossos recursos, o tempo e o dinheiro, de modo a aumentar a satisfação pessoal e da sociedade como um todo. É a partir desse problema que surge uma ciência, a economia. Economia é a ciência que ajuda o indivíduo ou a sociedade a tomar as melhores decisões sobre como usar os seus recursos, que são escassos, para poder satisfazer as suas necessidades ilimitadas. A economia ajuda os agentes econômicos a tomar melhores decisões. Mas quem são esses agentes econômicos? São todos aqueles que as suas decisões fazem circular dinheiro e movimentar a economia. Ou seja, eu, você, as empresas e o governo. Então, nós, os agentes econômicos, com o objetivo de satisfazermos as nossas necessidades e da sociedade em geral, exercemos trabalho que resulta em recebimento de dinheiro e rendimentos. Esse processo chama-se atividade econômica. E existem diversas formas usadas para medir a atividade econômica em um país. A mais comum é o PIB, Produto Interno Bruto, que é nada mais nada menos do que a soma da riqueza criada na produção de bens e serviços por residentes de um país, durante um período do tempo determinado. Esse PIB pode variar de uns tempos para os outros
E quando ela aumenta, que é o mais comum de acontecer, o país registra um fenômeno conhecido por crescimento econômico. E por sua vez, esse crescimento depende do aumento do consumo, aumento do investimento das empresas para produzir mais bens e serviços, aumento das despesas do governo para satisfazer as necessidades coletivas e do aumento das exportações ou venda de bens e serviços para outros países. O que está achando do vídeo até agora? Se chegou até aqui, é porque de facto és um inconformado disposto a lutar pela sua liberdade. E foi pensando em ti que criei uma solução para todos os jovens moçambicanos que querem investir na Bolsa de Valores de Moçambique, mas não têm o direcionamento devido. Do Zero Investidor é um e-book com o passo a passo de como começar a investir do básico até o avançado aqui em Moçambique, desde os fundamentos da bolsa, a abertura de conta e o meu método secreto de investimento que permite receber dividendos periodicamente. Por apenas 120 meticais, podes adquirir o seu e-book e terás acesso exclusivo para tirar dúvidas comigo. Se faz sentido para si, clique no link do meu WhatsApp que vou deixar nos comentários e se o valor couber no seu bolso, faça já a sua aquisição. Lembre-se, o maior arrependimento de todo investidor é não ter começado mais cedo. Voltemos para o vídeo. Lembra que na história que criamos no início do vídeo, tinha uma entidade que controlava a circulação do dinheiro? Pois todo o país tem essa entidade e no nosso país é conhecido como Banco de Moçambique, que é o nosso banco central. O Banco de Moçambique é o protagonista da economia moçambicana, impactando tanto a economia assim como a sua vida e a minha também, pois ele garante o fornecimento das moedas e notas do metical usado na compra e venda de bens e serviços, cria condições para o acesso populacional aos serviços financeiros, é responsável por controlar a inflação, guarda e empresta dinheiro ao Estado e garante o bom funcionamento dos bancos comerciais. Falando em bancos comerciais, eles são importantíssimos no funcionamento da economia, pois eles guardam dinheiro dos que poupam para emprestar aos que querem investir ou consumir, ajudando a circular o dinheiro e a dinamizar a atividade econômica. Comente se quiser que eu faça um vídeo específico falando do funcionamento dos bancos comerciais. Exemplo desses bancos temos o BCI, BIM, Standard Bank e a lista segue. Agora, qual é a diferença entre um banco comercial e o Banco de Moçambique? Os bancos comerciais prestam serviços diretamente a nós, como um cliente singular ou uma empresa, enquanto que o Banco de Moçambique, que é o banco central do país, não se relaciona diretamente com pessoas singulares e empresas. Ele, por sua vez, só aceita depósitos dos bancos comerciais e do Estado, e também só empresta dinheiro a essas entidades. Ou seja, quando quiseres fazer um empréstimo ou abrir uma conta poupança, não vais direto ao Banco de Moçambique, mas sim ao balcão do banco comercial mais próximo. Os bancos comerciais não emitem moedas nem notas, eles apenas trabalham com o dinheiro já emitido pelo Banco de Moçambique. Sendo que já sabes de tudo isso, voltemos para o ponto inicial desse vídeo, a inflação, mas especificamente para as suas principais causas. A inflação ocorre quando a procura por bens e serviços aumenta mais do que a oferta ou a produção desses mesmos bens e serviços. Esse desequilíbrio pode ser causado tanto pelo aumento da procura de bens e serviços, assim como pela redução na produção ou oferta desses mesmos bens e serviços. Veja, a inflação do lado da procura é causada pelo aumento da quantidade de dinheiro que circula na economia. Acontece quando as pessoas passam a ter mais dinheiro em suas mãos e passam a procurar uma maior quantidade de bens e serviços em relação à quantidade já produzida. Neste caso, os vendedores são estimulados a aumentar o preço desses bens e serviços. Por outro lado, a inflação por lado da oferta é causada pelo aumento dos custos de produção e as empresas repassam o aumento dos custos para o preço dos produtos finais, para não perderem dinheiro.
Já parou para se perguntar, afinal, por que é tão importante essa inflação e por qual motivo deve se manter a inflação baixa e estável? Isso protege o poder de compra da nossa moeda. Um ambiente de inflação baixa permite com que o metical que está na sua carteira hoje possa comprar mais ou menos a mesma quantidade de coisas no futuro. Existem vários instrumentos que o Banco de Moçambique usa para manter a inflação baixa e são chamados de instrumentos de política monetária. E o principal instrumento da política monetária é a taxa MIMO, que significa Taxa de Mercado Interbancário de Moçambique. É a taxa que influencia o preço do dinheiro no mercado, ou seja, influencia o nível das restantes taxas de juros no mercado. Quando o Banco de Moçambique decide reduzir a quantidade de dinheiro em circulação na economia para diminuir a inflação, aumenta a taxa MIMO, de modo a induzir os bancos comerciais a aumentarem as taxas de juros que cobram os seus clientes. Com os juros altos, as pessoas fazem menos empréstimos e poupam pela poupança, fazendo com que haja menor circulação de dinheiro na economia e redução da procura excessiva de bens e serviços. Por essa via, há menor inflação. No processo inverso, quando o Banco de Moçambique decide reduzir a taxa MIMO porque a inflação já está controlada, pretende estimular a atividade econômica, pois com os juros mais baixos, os empréstimos aumentam, o que estimula a atividade econômica. É com a taxa MIMO que dou um ponto final nessa imersão na nossa economia moçambicana. Diz aí se ficou com alguma dúvida. Caso sim, comente embaixo que responderei com todo gosto. Falando de gosto, se gostou desse vídeo, manifeste colocando o like, pois deu um trabalho danado produzir ele. Se inscreva no canal e clica nesse link do WhatsApp e venha garantir o seu e-book já.